Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, qual horário que esteja nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, é um prazer imenso para a gente saber que você prestigia o nosso canal, prestigia o nosso trabalho. É importante, eu sempre saliento, que as aulas que a gente posta aqui, elas são aulas que têm o foco na hidráulica agrícola para o curso de Engenharia Agronômica e são ministradas por mim, que sou do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista do campus de Jaboticabal, também conhecida como Unesp FCAV. Então é um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante, é um tema muito aprofundado, mas eu vou dar um enfoque bem tranquilo nele. Nós não vamos trabalhar nada muito aprofundado, até porque dentro da agronomia nós tendemos a ministrar esse nosso curso, ministrar essas nossas aulas, como forma de vocês conseguirem aprender e aplicarem de forma bem direta aquilo que a gente discute aqui. Bom, então chega de papo e vamos partir para o que interessa. Hoje a gente vai trabalhar escoamento em orifícios e hidrometria. Então por que eu coloquei esses dois assuntos juntos? Porque em muitos livros vocês vão encontrar o termo hidrometria e o escoamento em orifícios dentro dele, ou às vezes nem aparece. Eu gosto muito desse tema, de escoamento em orifícios, por quê? Porque ele vai nos subsidiar lá na irrigação, quando a gente for trabalhar, compreender melhor e for trabalhar a relação que existe entre pressão e vazão, por exemplo, né? Então é importante que a gente já amadureça esse conceito aqui, para quando a gente chegar lá na irrigação, esse aprendizado se tornar mais tranquilo, mais ameno, e a gente puxar de dentro do HD aí na cabeça a melhor forma de trabalhar. Então, vamos iniciar. Antes disso, vamos manter o nosso padrãozão, que é relembrar aquilo que a gente viu no nosso último assunto, no nosso último encontro. Então, quem não assistiu, por gentileza, pode procurar o vídeo no canal que vai encontrar a aula de hidrodinâmica, e nessa aula a gente viu alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito que a gente viu foi a equação da continuidade. E a equação da continuidade, eu disse para vocês que ela é utilizada para muitas aplicações práticas. Então a gente pode, com a equação da continuidade, que nos diz que a vazão é igual à área vezes a velocidade, eu posso encontrar a vazão de um determinado fluido sabendo a área e a velocidade, a área do conduto, né? E a velocidade com que ele escoa dentro do conduto. E também posso trabalhar igualando a vazão em 1 igual a vazão em 2, ou seja, tudo que entra numa ponta entra na outra. E eu posso determinar então velocidades diferentes uma vez que eu mudo a área do conduto, por exemplo. Então eu mantenho a vazão e mudo a área, o que é que acontece com a velocidade? Então essa equação ela nos permite infinitas aplicações. No segundo momento, nessa aula de hidrodinâmica, a gente viu o teorema de Bernoulli, que em resumo pode ser tratado como o teorema que divide, né, que particiona os componentes, sempre com relação à manutenção da energia, né, a quantidade de energia final sempre é a mesma, ele particiona e nos permite compreender quais são os componentes principais quando a gente trata de energia. Nesse caso aqui, a gente, na ocasião, a gente trabalhou com o teorema de Bernoulli, energia em função de peso, né? Então aqui nós temos o componente de pressão, aqui nós temos o componente de carga de velocidade, também chamado de carga cinética. Então, carga de pressão, carga cinética e carga de posição. Então, esses três componentes, quando aplicados em um ponto, o outro ponto também também pode ser relacionado. O interessante é a gente perceber que sempre que pela conservação de massa e energia, né, cada
esses pontos eles se intercambiam. Então, quando um ponto desse diminui, o outro aumenta e vice-versa, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformar. Quando a gente aplica isso para fluidos perfeitos, que são fluidos que são incompressíveis e que não têm viscosidade, a gente pode resumir assim, então eles não têm atrito, nós não temos um componente, a equação trabalha desse jeito. Quando eu tenho um fluido real, a equação trabalha contabilizando a perda que ocorre de energia devido ao atrito que o fluido tem entre ele mesmo e com as paredes do conduto que ele está deslocando. Então, nós vamos sempre, na maioria dos nossos trabalhos de hidráulica e na nossa vida prática, em 100% deles, esse vai ser um grande foco para nós. Porque é ele que vai, é essa perda de carga, que a gente chama de perda, mas na verdade é uma transformação, né? Essa perda de carga é o grande objetivo que nós temos quando a gente está dimensionando sistemas hidráulicos, principalmente na área de irrigação. Bom, agora nós vamos entrar de cabeça em escoamento de orifícios. Escoamento em orifícios, né? Então, primeira coisa, o que são orifícios? Isso é qualquer perfuração que você faça abaixo do nível da superfície livre da água, né? Normalmente em paredes de reservatórios, tanques, canais, tubulações, né? E quando essa abertura atingir a superfície, então eu posso chamar isso de vertedores. Nós não vamos trabalhar aqui com vertedores, tá? Porque nós estamos preparando vocês para condutos forçados e vertedores trabalhariam como condutos livres. Então a gente não vai trabalhar em hidrometria nada voltado a vertedor, ok? Mas a gente vai se prender aqui na hidrometria em condutos forçados. Então observem que para ser considerado um orifício, o diâmetro dele tem que ser igual a pelo menos H dividido por 3, né? Então essa altura H dividido por 3. Então essa perfuração ela tem que ser sempre menor do que essa altura dividido por 3. Nós temos que essa área tem que ser 1/10, né? Menor do que 1/10 da área da superfície líquida, né? Então ela tem que ser uma área bem pequena, ou seja, realmente um pequeno orifício, uma pequena perfuração. Isso aqui a gente pode, por exemplo, chamar de um ralo, né? Uma tubulação de saída de um reservatório, por exemplo, onde eu armazeno água. Então eu trago esse assunto porque é bem interessante a gente tratar dele. Aqui a gente observa como são classificados os orifícios. Então nós temos orifícios que são ditos de parede delgada, e o que é que classifica ele? A espessura desse orifício é menor do que 1,5 vezes o diâmetro que o orifício tem, né? Parede delgada biselada, tá vendo? Muda a parede aqui, ó. Parede espessa, ó, ela é mais grossa, tá? Aqui, bocal. Esse aqui, para nós, ele é fundamental. Porque se nós observarmos essa configuração, lá na irrigação, isso aqui é exatamente o bocal de um aspersor. Principalmente os aspersores plásticos têm bem essa configuração e é bem fácil de identificar. Oportunamente, numa aula de condutos forçados, a gente demonstra isso para vocês. Bom, então aqui eu tenho como classificar. Então, se eu quiser saber se ele é de parede delgada, parede espessa ou trata-se de um bocal, eu tenho que medir qual é a espessura que ele tem. Observe que o bocal, a espessura considerada é daqui até aqui, né? E não a paredinha só, tá vendo? Então é todo ele, né? É como se aqui tivesse, né, o final do bocal. Então nós temos aqui a classificação desses bocais. Segundo o teorema de Torricelli, quando a água passa por um pequeno orifício num reservatório, há uma compressão do jato. Há uma compressão desse jato que está saindo daqui. Ou seja, eu vou formar uma seção S2, porque quando tem o contato desse jato com essa parede, eu acabo contraindo. Então eu não saio, o jato não tem o mesmo diâmetro, né, desse bocal todo.
né, desse orifício todo. Então é gerado um coeficiente chamado de coeficiente de contração, que ele relaciona qual é a área da seção contraída, então qual é esse pedacinho aqui, ó, né, com a área total que tem o bocal. Se eu aplicar o teorema de Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2, eu sei que a velocidade em 1 é 0, eu sei que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, porque aqui reina atmosférica, aqui reina atmosférica, né? Então o Z1 meu passa a ser o H, que seria aqui no caso o Z2. Então nesse caso vai me sobrar somente a velocidade em 2. E a velocidade em 2, então, ela pode ser calculada pela raiz de 2GH. Isso aqui foi um desdobramento, lembra, de Bernoulli, né? Bernoulli é V ao quadrado sobre 2G, ok? Então aqui foi desdobrado o componente de velocidade e o componente de posição no ponto 2 que sobrou, tá? Vai gerar essa relação para a gente aí. E isso é chamado de expressão de Torricelli. Porém, a velocidade 2 ela não é real, ela é sempre menor, a velocidade 2 real é sempre menor do que essa velocidade aqui, devido ao atrito que existe do jato de água com o orifício. Então a gente define um coeficiente de velocidade que relaciona a real, a que realmente acontece, né, com a que, vamos chamar ela aqui de V2 de Torricelli, né, seria uma velocidade 2 fictícia. Tá? Dessa forma, a gente tem então que a equação de Torricelli, que a vazão aqui, ela pode ser calculada em função da área, né? Então eu tenho aqui a área de um conduto, desculpa, a área do orifício, né? Aqui está S, porque alguns livros chamam de seção, então a gente mantém seção. Mas a área do orifício vezes o coeficiente de velocidade vezes o coeficiente de contração, raiz de 2GH. Então observem que aqui, pessoal, a vazão não é igual a área vezes velocidade. Então se eu não contabilizar isso, vazão é igual a área vezes a velocidade, ó, a velocidade aqui, tá? Só que como eu expliquei que nós temos aqui uma velocidade real diferente, eu tenho que contabilizar o coeficiente de variação, coeficiente de velocidade aqui, tá? E aqui eu tenho que contabilizar também o coeficiente de contração. Para que isso aqui fique mais facilmente compreensível, junta-se esses dois coeficientes em um coeficiente chamado de coeficiente de descarga. E esse coeficiente de descarga, todo orifício tem o seu, todo bocal tem o seu. Então, as empresas, quando vão trabalhar desenvolvendo um emissor, elas nos informam no catálogo, geralmente, qual é a vazão que o aspersor tem em função da pressão que o aspersor tem. Então esse H passa a ser a carga sobre a qual um aspersor vai funcionar. Olha que bacana, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês, tá vendo? Então, se eu quero saber a vazão de um aspersor, basta eu saber a área do bico desse aspersor, né? O coeficiente de descarga que esse aspersor tem, o fabricante tem isso, e eu faço raiz de 2GH, né? Esse H aqui então passa a ser a pressão de serviço do emissor. Daí a gente pode tirar uma relação também que a gente vai ver lá na irrigação, né? Que 20% de variação de pressão ocasiona 10% de variação na vazão de um sistema ou de um emissor. Então essa relação aqui ela é muito essa equação ela é muito importante e por isso que eu trouxe ela para vocês. Então sempre que a gente quiser saber a vazão de algum orifício, basta eu saber qual a área dele, ou a seção, qual o coeficiente de descarga, raiz de 2GH. H é qual é a pressão que ele está submetido, qual é a pressão que ele tem de trabalho. Né? Isso vai ser chamado lá na frente de pressão de serviço do emissor. Bom, quando eu tenho um reservatório de carga variável, então esse reservatório ele se esvazia ao longo do tempo, eu não posso considerar somente o teorema de Torricelli, porque a expressão de Torricelli, porque a expressão de Torricelli ela é feita para o reservatório que é nível constante, ou seja, essa pressão H, essa carga H, ela é mantida constante. Então eu consigo aplicar.
quando eu tenho um reservatório de nível variável, isso aqui vai variar. E se isso aqui varia, a vazão também varia. Então, nesse caso aqui, eu posso aplicar. No caso de reservatório variável, vai entrar aí um ΔT, né, um delta de tempo. E por que é interessante a gente estudar nesse caso aqui? Olha que bacana que é isso aqui. Por meio desse estudo, da aplicação daquele teorema de Torricelli, eu consigo determinar, por exemplo, na prática, quanto tempo leva para esvaziar um reservatório. Quer ver que interessante? E é o que a gente está já vendo até agora, né? Ó. Então, a única diferença é que eu vou ter que ter aqui um tempo, né? Eu vou ter que colocar um delta tempo aqui, em função do rebaixamento de um delta H, né? De uma variação de pressão entre H1 e H2. E aí eu posso calcular quanto tempo, né, ou qual vai ser o volume que vai ser esvaziado, e em função disso eu tenho tempo. Então observe que aqui, ó, eu tenho a Torricelli, né? Só que aqui esse H agora, ele vai variar em função, né, de um delta tempo aí, tá? Se eu isolo esse delta tempo, eu posso trabalhar o seguinte. Aqui em cima é o que eu tenho que esvaziar, ou seja, em resumo, o volume que eu teria de reservatório, o volume de água para esvaziar, e aqui embaixo qual é a capacidade que eu tenho de descarga. Então observem que aqui embaixo continua do jeito que a gente viu o teorema de Torricelli. Então, no fritar disso aqui tudo, o que está dizendo para mim? Que o tempo para esvaziar um reservatório é igual a 2 vezes a área do reservatório vezes a raiz de H. Né? Ou seja, qual é a altura da carga hidráulica que existe em cima do ponto onde está o orifício que vai ser que vai ser responsável pelo esvaziamento. Então isso aqui nada mais é, se eu pegar área vezes isso aqui, né, como se eu tivesse o volume aqui que está sendo drenado. Então quanto de volume eu tenho que drenar, né, esvaziar, desculpa, quanto de volume eu tenho que esvaziar e quanto de vazão eu tenho que vai ser retirada. Então aqui é quanto tempo a retirar e aqui é quanto eu retiro por unidade de tempo. Né? Então qual o volume e aqui qual é a vazão. Então aqui eu tenho uma variação de tempo. Né? Então eu sei com quanto tempo eu posso esvaziar um reservatório. Essas medições são muito simples, basta saber a área do reservatório e a altura H, ou seja, qual é a profundidade que o orifício está colocado, que ele foi instalado, dividido pela seção do orifício, coeficiente de descarga, aí aqui vem, se for bisel, se for parede delgada, parede espessa, a gente vai ver ali na frente agora alguns valores de coeficiente de descarga, vezes 2G. Né? Então, 2 vezes a aceleração da gravidade aqui, 9,81, né? 19, raiz de 19,62. Ok? Então aqui, pessoal, é muito legal essa parte, e vocês podem, a partir de hoje, calcular, por exemplo, quanto tempo leva para esvaziar uma piscina que eu tenho na minha casa. Basta você saber qual é o diâmetro do orifício que essa piscina tem, qual o diâmetro do ralo, né? E aí você consegue calcular, mediante o coeficiente de descarga, você consegue calcular qual é a vazão que ela retira, qual o volume por tempo, né? E aqui qual é o volume total da piscina. E você consegue então calcular qual é o tempo que leva para esvaziar. Isso aqui, na prática, é muito legal, porque às vezes a gente chega num reservatório e fala assim, eu preciso dar uma manutenção no reservatório. Mas quanto tempo eu vou levar para esvaziar isso? É uma forma que a gente tem de calcular, né? Quanto tempo eu levo para esvaziar um reservatório desse tipo. E por que que isso vai variar? Porque a gente sabe que à medida em que a carga reduz, né, também nós vamos ter uma redução aqui na pressão de saída. Ou seja, quanto mais isso aqui reduzir, mais eu reduzo a vazão que vai sair por aqui. Se reduz o que vai sair por aqui, então eu tenho um rebaixamento e, claro, isso vai ficando mais lento para esvaziar à medida em que esse H diminui. Ok? Bom, pessoal, muito legal isso aqui, né? Espero que vocês apliquem aí na vida prática de vocês. Um outro ponto interessante que a gente vai ver agora é em relação a bocais, né? Por que bocais? Porque bocais são componentes que estão aí diretamente relacionados à irrigação. Eles compõem aspersores, compõem os bicos de pulverização, canhões de combate a incêndio, bicos de equipamento de
de atomizadores, até vocês podem fazer uma alusão aqui ao bico injetor, que está presente em motores de combustão. Então, já ouviram aquela expressão? Você precisa limpar o bico, né? Então, ó, coloca esse produto que vai limpar o bico. Por que limpar o bico? Porque é esse bico que injeta combustível na câmara de combustão. Então, se esse bico estiver danificado, se esse bico estiver entupido, se esse bico não for o ideal, a vazão de combustível jogada dentro da câmara de combustão vai ser diferente daquela que foi projetada. Então, o carro pode diminuir a potência, por exemplo, se isso tiver com problema. Então, o carro fica, na linguagem popular, fica xoxo, né? Então, aqui você pode fazer uma alusão até ao sistema de bico de injeção de motores a combustão. Todos eles têm o seu coeficiente de descarga. Podem ter certeza disso. E a vazão pode ser calculada pela expressão de Torricelli também. Então aqui ó, a gente tem alguns coeficientes de variação. Olha, desculpa, estou com o coeficiente de variação na cabeça, que é estatística, né? O coeficiente de descarga aqui, ó. Então quando o teu orifício for dessa forma, você pode usar 0,61. Quando for dessa forma aqui, ó, você pode usar 0,51. Quando a veia estiver colada, né, veia que ele chama aqui, essa veia de água, tá vendo? Quando a veia d'água estiver colada aqui, ó, você já vai usar 0,75. Né? Quando a veia for livre, você vai usar aqui. Geralmente, para emissores, está em torno de 0,61, tá? Para bicos de emissores de aspersão. Então, vocês podem utilizar essa tabela para poder fazer isso. Bom, Fabiano, eu vou fazer isso sempre na minha vida. Olha, a experiência que eu tenho de campo, e não, isso não vai acontecer. Né? O esvaziamento do reservatório, sim, em alguns momentos vai ser necessário vocês fazerem. Agora, esse tipo de atividade de medir o bocal do emissor e tudo, isso acontece quando você não tem o catálogo do fabricante. Então, muitas vezes você vai pegar um aspersor em algum lugar que não tem esse catálogo pronto, então vai ser necessário que você faça, sim, a medição da área dele, do bocal, né? Na verdade vai medir o diâmetro, calcular a área, e aí você vai trabalhar ou medindo a velocidade com o tubo de pitot, para ver qual que é a descarga que ele dá, ou você vai trabalhar em cima da raiz de 2GH, qual é a pressão de funcionamento e qual o coeficiente de descarga que ele tem, se você tiver acesso a esse tipo de informação. Então isso aqui é muito legal, é muito aplicável, eu tenho certeza que em algum momento aí da vida de vocês, se forem continuar trabalhando com a parte hidráulica, vão encontrar isso aí. Agora, a gente entra em hidrometria, né, que nada mais é do que o que a gente já está fazendo. A gente está fazendo determinação de vazão, então determinar qual é a vazão que um bico tem. Né? A hidrometria ela faz isso, e tem várias formas da gente fazer, realizar a hidrometria, que nada mais é do que medir vazão. Antes disso tudo, é bom a gente fixar o conceito de que vazão é volume por um tempo. Então, muitas vezes na sala de aula, o aluno vira para mim e fala assim, eu falo, qual é o volume? Né? Eu falo, qual é o volume? Aí ele fala assim, o volume qual é a vazão? Aí ele fala, a vazão é 25 milímetros por hora. 25 milímetros por hora não é vazão. Por que não é vazão? Porque milímetro não é volume. Milímetro é lâmina. Então 25 milímetros por hora é uma intensidade, né, de chuva, de aplicação de água, do que for, porque você tem uma lâmina por um tempo. Então choveu 25 milímetros. Beleza, 25 litros em 1 metro quadrado. Choveu 25 milímetros em 1 minuto. Olha, uma intensidade de chuva absurda se isso acontecer em 1 minuto. Perceberam? Então, quando a gente está tratando de vazão, é muito importante a gente entender o princípio de que isso trata-se, né, de um volume por um tempo. Então é litro por segundo, metro cubo por hora, litro por hora e por aí vai. Tá? Então cuidado com isso, porque a gente vai usar isso demais. Vazão e pressão a gente utiliza demais. Bom, como é que eu faço para medir, Fabiano? Para onde a gente vai para medir? O jeito tem várias formas. Uma que eu tenho certeza que vocês conhecem é a chamada de forma direta. Nada mais é do que você pegar um balde, né, com um volume conhecido, e você dispara um cronômetro e mede quanto tempo ele levou para ser preenchido. Então, qual foi o volume que saiu
daquele ponto, daquela torneira, daquela tubulação, enfim, qual foi o volume que saiu por uma unidade de tempo. Então isso é uma forma que você pode fazer aí na sua casa agora. Você for lá e falar, vou medir a vazão da torneira da cozinha. Você vai pegar um balde, aquela caneca que a avó, a mãe usa para fazer bolo, né? E aí você tem lá as medidas em ml, você pode pegar X ml em tanto tempo. Eu consigo transformar ml por minuto para litro por hora, para metro cubo por hora, para metro cubo por segundo. Eu desafio vocês a fazerem isso com uma torneira pingando na casa. Coloque um balde lá, ou um recipiente graduado, e deixe por algum tempo onde a torneira está pingando. E depois meça a vazão. E aí você vai ver onde é que está indo a tua água na hora de pagar a conta. Por isso que torneira pingando é uma grana preta, né? Se for pra vocês terem uma ideia de como que isso influencia, nós temos gotejadores que gotejam 1 litro por hora. Então, a cada hora você jogou 1 litro fora, né? Se a tua torneira pingar nessa intensidade. E tem gotejadores que jogam 8 litros por hora. Então, dependendo do tanto que pinga a tua torneira, você está jogando mais água do que um gotejador jogaria numa planta, tá? Outra forma é por meio da velocidade de escoamento. Essa velocidade de escoamento eu posso medir tanto em canais quanto em tubo. Em canais a gente utiliza várias metodologias. Eu não vou tratar disso aqui agora, mas tem flutuador, tem o mulinete, né? Normalmente o flutuador é o mais utilizado. Eu vou gravar aulas oportunas sobre esse tipo de medição, inclusive fazendo demonstrações práticas para que vocês possam ter acesso, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar sempre em condutos forçados, sempre em tubulações. Uma outra forma de fazer é por meio da redução na seção. Então eu reduzo a seção da tubulação e aí naquela redução de seção eu consigo trabalhar em função da medição da velocidade. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Outra forma, tenho certeza que vocês já conhecem, são os hidrômetros. Toda casa tem na entrada dela tem um hidrômetro, né? E esse hidrômetro ele serve justamente para medir qual foi a vazão que você consumiu. Muitas vezes o pessoal fala, mas ele não mede vento, não vou entrar nesse mérito, não mede ar, né? Não vou entrar nesse mérito, mas alguns hidrômetros, dependendo da forma como ele vai fazer a leitura, ele pode sim medir o ar que passa na tubulação quando falta água e essa água está retornando, né? Vai voltar a encher as caixas novamente. Não vou falar de vertedores também, tá? Isso aqui nós vamos deixar para mais para frente, aulas mais oportunas, porque dentro da hidráulica que a gente trabalha aqui na engenharia, a gente deixa canais sempre para o final, tá? Medidores magnéticos, isso está muito comum hoje. Hoje você tem hidrômetros que você pode automatizar. Esses hidrômetros eles mandam sinais para controladores para você saber qual é a vazão que tem. Se você teve um rompimento de tubulação, esse hidrômetro ele te avisa quando isso acontece. Você tem medidores magnéticos, que aí são melhores do que os hidrômetros quando vão medir, porque os hidrômetros normalmente utilizam um sistema de ventoinha, né? um sistema acionado por palhetas, e medidores magnéticos já seriam uma forma melhorada que a gente tem desse tipo de hidrômetro, tá? Bom, tem muita coisa, pessoal, para ver sobre isso. Eu não vou ficar preso agora, porque a ideia nossa é acelerar para a gente chegar em condutos forçados, tá? Mas eu vou tentar fazer as aulas aí complementares para que todo mundo tenha. E quem tiver dúvida em alguma coisa, fala, professor, eu gostaria de ver como que funciona, faz uma aula aí para mim, demonstra no campo como é que isso acontece. Eu vou ter o maior prazer em fazer isso, tá bom? Então é só me pedir aí que eu vou fazendo. Deixa nos comentários aí o que vocês querem, me mande e-mail, que eu faço as aulas na medida que vocês precisarem. Bom, para medir a vazão de forma direta, como eu disse, vazão, volume sobre tempo, não tem segredo, né? Indicada para medir uma medição simples e pequenas vazões, ninguém vai pegar uma tubulação de 10, 12, 15, 16 polegadas e vai colocar um balde debaixo dela, né? Até porque você não vai conseguir segurar essa água toda. Então, medições de pequenas vazões. E é interessante não deixar tempos inferiores a 20 segundos, então sempre mais do que 20 segundos contabilizando aqui, né? Fabiano, existe um tempo fixo? Não, não existe um tempo fixo.
primeiro, a primeira limitação que você tem é que o teu recipiente tem que caber o volume, né? Então não pode vazar nada para fora. Se eu deixar vazar, significa que isso aqui vai dar errado. Então eu vou fazer alguns vídeos práticos para vocês verem essa determinação, mas galera, não tem segredo, tá certo? Não tem segredo nenhum em fazer isso. Nós podemos também, se eu não tiver um balde graduado, eu posso fazer por peso, por massa, né? Eu posso pesar essa água que eu coletei, tá? Para poder determinar qual é a vazão que eu tenho. Desde que eu trabalhe com água, lembrando sempre que a água é 1000 kg força por metro cúbico, né? Então eu posso trabalhar aqui, nesse caso essa equação utiliza o peso específico em newtons por metro cúbico, né? E não quilograma força por metro cúbico, mas eu posso também pesar o recipiente ao invés de eu fazer medindo com volume. Então eu não tenho balde graduado, mas eu tenho uma balança caseira. Pronto, já pode fazer tranquilamente a medição da vazão em função da massa de água e não simplesmente do volume de água coletado. Beleza? Show de bola, maravilha. Podem brincar com isso aí e determinar as vazões. Vocês vão ficar assustados, principalmente aqueles que moram em república, que a torneira fica vazando e a gente não acha um cristão para ir arrumar, né? Mora 10 homens na casa e ninguém tem coragem de apertar a vedação de uma torneira. Então mede aí que vocês vão ver rapidinho que alguém vai resolver. Beleza? Muito bom, vamos lá. Aqui tem o método da velocidade, falei para vocês, né? Vazão é igual a área vezes velocidade, então eu posso medir essa velocidade dentro de um conduto, ou eu posso fixar essa velocidade. Lembra da equação da continuidade? Aí, ó, ela aqui de novo. Ó. Ela é a nossa companheira, nossa parceira daqui para frente, quase que todas as aulas, né? E a área do conduto, πd2 sobre 4, ou πr ao quadrado, ou o raio hidráulico, né, para a gente poder calcular essa vazão aqui. Perfeito? Então vamos lá. Aqui, pessoal, uma outra forma que eu tenho de medir a vazão, utilizando a redução da seção. Para isso, a gente precisa utilizar um equipamento chamado venturímetro, ou Venturi, medidor Venturi. É um equipamento bem simples, é um equipamento plástico, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês, mas quando ele tem outras aplicações na agricultura. Quando ele é utilizado para medição de vazão, ele tem que vir acoplado, né, tem que estar acoplado nele, um manômetro diferencial. Por quê? Eu conheço esses dois diâmetros, né? Eu conheço tanto o diâmetro 1 quanto o diâmetro 2 que foi contraído, né? E de posse desses dois diâmetros eu consigo calcular a velocidade, e calculando a velocidade eu consigo calcular a vazão. Mas para eu poder calcular a velocidade aqui, eu preciso saber esse diferencial de pressão. Então, a gente utiliza esse manômetro, para esse tipo de equipamento para isso. Muito difícil na agricultura vocês utilizarem ele, né? Hoje, os equipamentos são mais automatizados, que fazem essa medição de vazão. Mas é possível ser feito assim, né? Então, em alguns livros de hidráulica, vocês vão encontrar, em algumas situações também é encontrado o medidor Venturi, né? Mas ele está sempre associado aí com essa medição de variação de pressão entre um ponto antes, né, dele e dentro dele, vamos dizer assim, né, na contração ali. Então, se eu pegar aqui, ó, a mesma coisa, aplicação do princípio que a gente já aprendeu. Então, eu coloco aqui, ó, a pressão em A é igual a pressão em B, a pressão em A é igual a pressão que tem no ponto 1, vezes o peso específico da coluna de fluido, vezes a altura dessa coluna. No ponto B, eu tenho o peso específico, a pressão no ponto 2, mais o peso específico da coluna. Aqui o tamanho da coluna é x menos a galinha, mais o peso específico desse pedacinho vezes esse, né? Então, com isso eu tenho que P1 menos P2 é dado por essa equação. Eu também posso fazer isso aqui e encontrar isso aqui, também posso trabalhar em cima de encontrar esse valor H, nesse caso aqui ele está sendo utilizado junto com o piezômetro, né? Então eu posso fazer essas aplicações. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, fica bem claro isso para vocês. Mas o interessante é vocês saberem que ele vai ter, nós vamos precisar necessariamente saber qual é essa variação de pressão entre um ponto e outro. Então é fundamental encontrar esse P1 menos P2.
Aqui nós temos uma imagem, né, que ele pode ser utilizado também para injeção de fertilizantes, por exemplo. Então, a hora que a velocidade passa por aqui, ela aumenta muito. Ao aumentar, ela cria aqui um ponto de sucção, né, uma pressão negativa, que vai succionar esse fluido para dentro. Então, esse aí é um injetor Venturi também, né, chamado de injetor Venturi. Aqui está uma imagem dele, vocês podem ver a zona de constrição aqui, né, de contração, a zona de contração, onde vem o fluido, passa por aqui, aumenta bem a velocidade, puxa por aqui o fluido para dentro, né, no caso aqui, na injeção de fertilizante. Também é possível utilizar, para medição por contração de diâmetro, um diafragma, uma placa de orifício. O que é isso? O diafragma, uma placa de orifício, ele nada mais é do que um anel que você coloca de metal, geralmente entre uma união. A união é uma peça de PVC que tem rosca, você solta de um lado e solta do outro. E essa peça, então, colocada aí dentro, ela tem um orifício no meio, um orifício central. E esse orifício central é representado por essa contração aqui, tá vendo? Então aqui nós temos esse orifício. Bom, o que eu faço nesse caso aqui? Por que para mim é importante utilizar esse tipo de equipamento? Porque ele já vai me dizer o seguinte, ele já me mostra aqui, ó, que se eu souber a variação da pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, eu posso facilmente calcular a velocidade que existe, né, entre a diferença da velocidade entre o ponto 1 e o ponto 2. Então eu posso utilizar tranquilo essa equação, também eu posso utilizar essa equação no tubo venturímetro, né, no medidor Venturi, e posso utilizar na placa de orifício. Quando a gente fizer um exercício, vai ficar bem fácil da gente entender isso aqui, ok? Nós podemos ter também os hidrômetros, que eu falei para vocês, né? São equipamentos exatos, mas tem que ser aferidos, né? Normalmente essa vazão, ela tem todo hidrômetro ele tem uma vazão nominal e uma vazão mínima, e isso vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes compram-se hidrômetros, ou hidrômetros são vendidos em balcão de loja, sob o pretexto de preço, ou é o único que a gente tem, né? E na verdade, se você não tiver uma vazão mínima para que ele seja instalado, ele não funciona. Então, se a vazão mínima dele for 10 metros cúbicos por hora e você tiver 2 metros cúbicos por hora, ele não funciona, ele não aciona. Então, ele tem uma vazão mínima que tem que ser utilizada para que ele inicie a sua operação. É importante salientar que ele causa uma perda de carga, né, no sentido do fluxo, no sistema hidráulico, porque ele fica instalado na própria tubulação. Então ele gera essa perda de carga que deve ser computada, por exemplo, num sistema de pressurização, num sistema de bombeamento. Aqui então a gente tem um hidrômetro simples, ó, todo mundo já deve ter visto um cara desse aí em casa, se não viu, bota a cara para fora aí e abre a tampa lá no cantinho do muro, vocês vão ver. E aqui tem um sistema de leitura, né? Alguém fazendo uma leitura e gerando uma conta aqui, ó. Então aí é onde vem a perigosa, aí é onde vem a pancada seca, né? Então hoje a água está custando muito caro, tanto quanto a energia elétrica. Oh, que beleza! Bora aplicar os conhecimentos então que a gente discutiu até agora. Lembra a todos, de uma forma um pouco mais simples, né? Para que a gente entenda que existe, saiba que existe, mas se a gente tivesse a oportunidade de fazer práticas disso, é claro que eu tenho certeza que o conhecimento aí seria mais aprofundado. Mas vamos tocando, vamos fazendo o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Então, agora nos nossos famosos exercícios, vamos aplicar os nossos conceitos. É aí que o coração bate forte. Tenho certeza que então, lá vem exercício, é para isso mesmo, é assim que funciona, vão deixar o coração velho bater com força, tá bom? Então vamos lá, primeiro exercício. Um aspersor de irrigação possui bocais com diâmetro de 4 milímetros e 6,6 milímetros. Então é um emissor com 2 bocais. Sendo 3 kg força por centímetro quadrado da pressão de trabalho e 0,9 o coeficiente de descarga, calcule a vazão do aspersor. Exercício 100% prático, bala, top de linha de fazer, tá bom? E simples.
que a gente precisa fazer aqui? Aplicar o teorema de Torricelli, o que a gente acabou de discutir. Então vamos lá? Bora! Separo, como sempre, né? Diâmetro 1, 4 milímetros, tenho que passar para metro, não esqueçam. Diâmetro 2, também milímetros, preciso passar para metro. Tudo aí vai para metro. Não esqueçam da pressão também, olha lá. Quilograma força por centímetro quadrado. Eu já passei para MCA. E aí você fala, pô, Fabiano, mas por que você não passou para quilograma força por metro cúbico? Quilograma força por metro quadrado? É porque lá na equação a gente vai utilizar tudo direto em metros, né? Então eu não tenho que dividir pelo peso específico de 1000 kg força por metro cúbico. Então não tem necessidade disso. Vamos trabalhar simplificado, todo mundo em metro. Bom, aqui está a equação, olha lá. Vazão é igual à área da seção, né, do bocal. O coeficiente de descarga do bocal, nesse caso ele me deu um coeficiente só, então eu assumo que o coeficiente de descarga é o mesmo para os dois bocais. Raiz de 2GH. Esse H aqui, lembrem-se que eu falei para vocês que trata-se da pressão de serviço que o emissor vai operar. Todo equipamento de irrigação, pessoal, todo, ele precisa de uma pressão para funcionar. Seja ele um aspersor, seja ele um sistema de irrigação por aspersão, seja ele um sistema de irrigação por gotejamento, um autopropelido, um pivô central, seja qual for o sistema, ele vai precisar de uma pressão de operação. Até porque o binômio pressão e vazão sempre vão caminhar juntos enquanto a gente estiver trabalhando com bocais. Então vamos partir para a resolução aqui. Eu vou fazer desse jeito porque no quadro eu tentei fazer e olha, é muito difícil a imagem, fica muito chiado. Então me desculpem, mas eu vou fazer por aqui, porque pelo menos eu consigo fazer de uma forma mais clean, né? Mas existem as aulas de exercícios, de plantão de dúvida, que eu posso tirar de vocês, caso fique difícil a compreensão, tá? Me perdoem, como eu sempre digo, eu estou aprendendo dia após dia. Então vamos lá. Vazão é igual à área, o que é a área? πd2 sobre 4, então a área do bocal 1, vezes o coeficiente de descarga, raiz de 2GH. Então eu encontrei aqui, ó, a vazão de 0,98 metro cúbico por hora. Cuidado, porque aqui, se você parar, tá errado. Por quê? Porque o emissor tem 2 bocais. Então eu preciso calcular uma vazão Q2 para o mesmo emissor. E quando eu somar as duas vazões, eu vou encontrar a vazão total de Q, a vazão total Q igual a 3,67 metro cúbico por hora. Então esse emissor aqui, quando ele fica ligado 1 hora, ele joga 3.670 litros de água. Então é um emissor tradicional aí da irrigação por aspersão. Ô Fabiano, eu tenho que fazer separados os bocais? Eu não posso fazer junto? Pode. Eu prefiro fazer separado, tá? Mas vocês podem fazer junto. Como é que eu posso fazer isso junto, Fabiano? É simples. Eu vou computar aqui, ó, π d2 sobre 4, perceberam? Mas aqui não esqueça que eu tenho que elevar os dois, né, aqui ao quadrado, 0,92GH, e vou encontrar a mesma vazão lá no final. Então não tem segredo, eu prefiro ir por aqui, tá, pessoal? Sou muito cauteloso em fazer as coisas, principalmente quando a gente faz isso em calculadora. No Excel é mais rápido, mas quando a gente vai em calculadora, por aqui eu acho mais fácil, tá bom? Cada um tem o seu jeito de fazer, e exercício resolvido, partiremos agora para o próximo. Nesse segundo exercício, ele está usando um tubo Venturi, tá vendo? E esse tubo Venturi, então, ele está representado aí por um diâmetro maior de 2 polegadas, um diâmetro menor de 1 polegada, tá? Bom, quando eu já olho esse desenho, eu já percebo que existe aqui, então, uma constrição, né? Uma contração, oh meu Deus do céu, uma contração de 1 para 2. Então há uma redução aqui no diâmetro. Ele me diz que a densidade do fluido aqui, a densidade do líquido manométrico é 3. Então existe 2, né? Existe água aqui dentro e um segundo fluido aqui, cuja carga aqui é Hzão, né? E ela tem 0,4 metros. Beleza? Aí ele pergunta, supondo que a água é um fluido ideal, ou seja, se a água é um fluido ideal, não ocorre perda de carga. Calcule a vazão teórica daqui. Então, para eu poder calcular
a vazão teórica daqui, eu preciso saber qual é a velocidade, já que eu tenho aqui a representação dos diâmetros. Então nós vamos começar a desenvolver isso. E a gente já viu que está associado a ele um manômetro diferencial para a gente obter a pressão, a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então vamos desenrolar a letra A aqui. Separei os dados, diâmetro 2, diâmetro 1, 2 polegadas, diâmetro 2, 1 polegada, densidade de Hg, né, 3, eu coloquei aqui, coloquei Hg, força de expressão, densidade do fluido, tá? 3, e o Hzão aqui, 0,4 metros. Vou colocar minha cabeça aqui embaixo e vou ver o que tem em cima. Pressão de A igual a pressão de B, em cima de A eu tenho a pressão em 1, peso específico daqui, mais o Hzinho daqui. No ponto B eu tenho pressão de 2, o peso específico desse fluido, vezes o Hzão, peso específico desse fluido aqui, que é a água, vezes a altura da coluna. Qual que é a altura? É esse pedaço aqui, né? Ó. É esse pedaço aqui, menos esse. Então eu tenho aqui um H qualquer, tá? Então eu estou falando desse pedacinho aqui, ó. Bom, aí se eu fizer as simplificações aí, eu posso cortar, né? Tendo um lado e tendo o outro, o peso específico de água vezes H, do outro lado também tem. Então eu posso fazer essa simplificação. Fiz essa simplificação, vai sobrar então que a pressão de 2 menos a pressão de 1, né? É 3.000. Então quem que é 3.000 aqui? 3.000 é o peso específico do fluido cuja densidade é 3, multiplicado pelo Hzão que está aqui, que é 0,4. Menos quem? O peso específico da água, que ele me disse que é água, né? Vezes o Hzão também de 0,4, que é esse pedaço aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui que a minha pressão, o meu diferencial de pressão entre 1 e 2 é 800 kg força por metro quadrado. Nesse caso, então, lembrando aqui, né, que eu tenho a pressão de 1 menos a pressão de 2, lembra quando a gente tinha eu mostrei essa equaçãozinha? Ela está aqui embaixo direto, eu não precisava ter feito isso de novo. Mas, se você não lembrar, basta utilizar e fazer novamente como a gente fez aqui. Então eu vou pegar a equação ó, que eu apresentei para vocês quando a gente falou de orifício, né, de placa de orifício. Então eu tenho aqui, para saber essa velocidade, eu preciso saber o diferencial de pressão, qual que é o fluido, eu já tenho aqui. Então esse eu tenho, esse aqui eu tenho. Preciso encontrar então qual que é a variação que existe entre essas duas velocidades. Como eu não tenho valores de velocidade, eu vou ter que trabalhar em função das áreas, né? Então a área é igual, a área 1 é igual a essa aqui, πd2 sobre 4. O que é esse ponto 0,508? Isso daqui são 2 polegadas, né? Uma polegada é 25,4 vezes 2, 50,8. 50,8 milímetros é 0,0508 metros. Isso então nos dá essa área 1. Vou fazer a mesma coisa para a área 2, só que agora com 25 milímetros, ou seja, dividindo aqui, passando para metro, eu vou ter 0,0254 metros. E essa aqui é a área. Se eu fizer uma relação entre as áreas, lembrando que área 1 vezes velocidade 1, área 2 vezes velocidade 2 tem que ser iguais, né? Eu posso dizer que são iguais. Eu faço essa relação e obtenho então que a velocidade 2 é 4 vezes a velocidade 1. Então agora eu posso pegar essa velocidade 2 aqui e substituí-la na equação para poder encontrar qual é o valor de uma das duas velocidades, né? E encontrando o valor das velocidades, eu consigo encontrar, eu tenho as áreas, eu consigo encontrar o valor da vazão teórica. Tá vendo como é simples? É mais fácil aplicar, né, pessoal, do que explicar como acontece. Vamos lá. Então aqui, ó, eu substituo nessa equação, né? Eu entro aqui com 4 vezes V1, né? Então V2 é 4 vezes V1 ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes 4, 16, V1 ao quadrado, menos V1. Esse aqui, 2G. Aqui eu tenho a diferença de pressão dividido pelo peso específico. Então eu vou isolar esse V1. Para eu isolar o V1, eu extraio a raiz dos dois lados. Então a raiz vem para cá e eu tenho, resolvendo isso, 15,71. E aqui eu tenho 16 menos 1V é 15. Eu vou jogar o 15 para baixo. Tá vendo? Então 15,70 dividido por 15,
raiz quadrada disso, 1,023 metros por segundo. Então, de posse dessa velocidade, eu venho aqui na equação e busco qualquer uma dessas duas áreas e vou calcular qual é a velocidade. Então, eu peguei aqui a velocidade, a área 1, e multipliquei pela velocidade que eu encontrei. Nesse caso, eu vi então que a vazão teórica é de 7,47 metro cúbico. Por que a gente está falando vazão teórica? Porque eu disse que aqui não tinha perda de carga, é um fluido ideal, né? Aí no segundo ponto ele me fala, havendo uma perda de carga e sendo a vazão real de 7 metros cúbicos, calcule qual o coeficiente de descarga do medidor para essa vazão. Bom, nesse caso eu tenho a vazão teórica e ele me deu a vazão real. Quem que é o coeficiente de descarga? É a relação entre a real e a teórica. Então se eu dividir 7 por 7,47, que é a vazão teórica, eu vou encontrar 0,94 de coeficiente de descarga. É adimensional, né, porque vazão com vazão eu vou cortar, então o coeficiente de descarga dessa placa de orifício, ou dessa redução, nesse caso aqui é uma redução de diâmetro, né, nessa contração aqui, o coeficiente de descarga foi de 0,94. Por hoje é só, essa é a nossa, findamos aqui a nossa parte de hidrometria. Gostaria muito de agradecer vocês pela presença, relembrar que nós abordamos a hidrometria de uma forma bem tranquila, bem light, só para vocês compreenderem mesmo as formas que tem de serem feitas, e que na vida prática de vocês podem utilizar várias formas de medir a vazão. A vazão direta é uma das mais utilizadas. Em grandes sistemas hoje, né, pressurizados, a gente tem hidrômetros de vários tamanhos, então não é uma dificuldade medir vazão. Tudo que vocês forem fazer, vai ser necessário que seja feito o monitoramento da vazão. Então, quando vocês pedirem uma outorga de água para irrigação, por exemplo, vai ser necessário que vocês façam o cálculo de vazão, qual é a vazão que eu preciso, qual é o volume pelo tempo que eu vou adotar, que eu preciso de água para abastecer minha irrigação, minha packing house, minhas instalações e por aí vai. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre isso daí, tá? Agora eu me despeço de vocês, sempre dizendo que, sempre agradecendo aqueles que de uma forma direta ou indireta nos ajudaram a fazer esse trabalho, me ajudam a fazer esse trabalho. Se tem alguma imagem, alguma foto que eu coloquei aqui que for de propriedade de alguém, não me importo em fazer a referência, se for necessário. A maioria dessas imagens que nós utilizamos aqui está na apostila que é adotada no nosso curso, que é do professor Zanini, e essa apostila é uma apostila de fácil aquisição, aqui tanto digital quanto impressa, e nós agradecemos muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se, fiquem bem, até breve. Finalizando aí, um abraço, tudo de bom. E hidraulicão, afinal hidráulica não é o cão. Um abraço pessoal e até breve.